Fala, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo dominado? Espero que sim. Estamos de volta com as nossas videoaulas, onde hoje vamos entender esse contexto da unificação da Itália e da Alemanha. Que é essa unificação, unir territórios. Lembrando que Itália e Alemanha são países correspondentes ao continente europeu. O que é que vocês vão precisar fazer? Que a gente faz praticamente em todas as nossas aulas. Pegar o seu caderno e fazer anotações. E aí, corre lá para pegar que eu espero. Pegaram? Sim? Então vamos começar a nossa aula lembrando que tudo que é proposto de anotação ou de atividade deve ser enviado no CLES. Fiquem atentos ao prazo de entrega, fiquem atentos à questão de pontuação de notas. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a nossa aula, passa sua perguntinha lá no CLES que eu irei esclarecê-la para vocês. Bora começar a nossa aula de hoje. Então, quando se fala de unificação italiana e alemã, a gente tem que entender que isso faz parte da idade contemporânea do continente europeu e que essas unificações elas ocorreram de forma tardia. O que isso significa? Que ocorreu tarde, que demorou muito a acontecer esse processo. Vamos começar pela questão da Itália, vamos entender. Ela foi dividida pelo Congresso de Viena no ano de 1815. Essa divisão norte e noroeste ficou o reino Piemonte-Sardenha. Parte nordeste foi comandada pelos austríacos, que é o território de Veneza. O centro da Itália ficou sob influência da Igreja, território de Roma. E a parte sul ficou sobre o reino das duas Sicílias, comandada pelos rurais e os atrasados. Quem são os atrasados? Aqueles que não tinham tanto poder, tanta força. Então, aqui a gente pode observar que... Vou limpar aqui a tela para vocês, para ficar a informação. Podemos observar que o território da Itália, desde o Congresso de Viena em 1845, ele foi dividido em partes, em territórios, onde pessoas, países e reinos tinham domínios diferentes. Parte norte e noroeste foi comandado pelo reino de Piemonte-Sardenha, parte do nordeste da Itália pelo domínio austríaco, que corresponde hoje à cidade de Veneza. O centro da Itália foi o domínio da Igreja Católica, território Roma, e a parte sul italiana, o reino das duas Sicílias, parte rural. Percursores do movimento, que são percursores, pessoas que fazem parte desse movimento. Nós temos aqui os carbonários. Quais suas características? Sem linha de ação definida, dispersos no território, encontravam-se em cabanas dos carvoeiros, por isso o nome carbonários. Então, esses percursores, eles não tinham ação definida. Por não ter uma ação definida, eles não conseguiram controlar e nem unificar o território de forma mais rápida. Ficou disperso o território, isso quer dizer o que? Que ele ficou dividido, ficou separado. Separado em parte norte, noroeste, nordeste, centro e sul. E encontravam-se nas cabanas dos carvoeiros. Essas cabanas eram encontros clandestinos, encontros escondidos, porque sempre eles corriam o risco de serem presos, serem pegos e se tornarem prisioneiros. Dessa parte aqui, o que é que vocês vão copiar? Presta atenção, vou informar e aí vocês colocam pausa para copiar. Primeira coisa, vocês vão colocar unificação da Itália, porque é o nosso primeiro país que estamos observando, unificação da Itália, e vocês vão copiar o primeiro ponto com as suas... Deixa eu limpar. Vocês vão copiar o primeiro ponto com as suas 4 características, que é a divisão do território. Então, o título, unificação italiana ou da Itália, e vai copiar o primeiro ponto. Coloque pausa e faça essas anotações no seu caderno. Continuando, a partir de 1860,
movimento pela unificação ganha intensidade. Essa intensidade quer dizer que ganha o quê? Reforço, força, passa a ter mais movimentos, passa a ser mais marcante dentro do continente europeu. De que forma? O Sul conquistado e unificado por Garibaldi. Então, Giuseppe Garibaldi domina o território do Sul. Veneza é conquistada pelo reino de Piemonte Sardenha, que a gente viu anteriormente, que esse reino pertencia à parte norte e noroeste. E aqui a gente vê que foi dominado, então, a parte de Veneza. Domínio. Roma foi conquistada pelo reino de Piemonte também em 1870. Então, o que é que a gente pode observar? Que a unificação da Itália, a partir de 1860, ganha força, e o reino de Piemonte Sardenha, que é na parte norte e noroeste, começa a mostrar maior poder, maior domínio, maior força, e consegue dominar o território da Veneza e o território de Roma. Lembrando que Roma era o território do centro da Itália, comandado pela Igreja Católica. Aqui no mapa ao lado, podemos observar que de roxo nós temos o território que pertencia, era o território cedido à França, a partir de 1860, foi cedido depois dessa unificação. De rosa foi anexado posteriormente, ou seja, a partir de 1870. De laranja, território do reino de Piemonte Sardenha. Então, a gente vê aí, ó, essas setas azuis, mostra o domínio deles, dominando a parte. Depois vem para cá, ó, as setas verdes. E nós temos também, ó, vindo pelo mar nas setas vermelhas. Então, vou limpar. Esse território aqui, o reino de Piemonte Sardenha, porque esse aqui também pertence a ele, a gente observa que ele dominou o território, se intensificou, porque ele foi por todos os lados. Veio pelo mar Mediterrâneo, veio pela parte nordeste, dominou o centro, e o sul foi dominado por Giuseppe Garibaldi, mas que mais à frente o reino de Piemonte Sardenha e Giuseppe Garibaldi, eles passam a ter um conflito entre si. Então, a gente vai observar isso no decorrer de aulas. De azul, nós temos as tropas francesas, de verde, as tropas de Piemonte, e de vermelho, as tropas dos 2000. Já o território da Alemanha, que também sofreu a sua divisão através do Congresso de Viena em 1815, ocorreu a Conferência dos Estados Germânicos, onde 39 se tornaram autônomos. Tivemos a Áustria e a Prússia como destaque desses estados, desse território. A Áustria liderou com a questão agrícola e a Prússia se torna vice com a questão industrial. Então, nós temos o território dominado pela Áustria através da atividade agrícola e o território dominado pela Prússia através do território da questão industrial. E aí, em 1834, ocorre a União Aduaneira nos Estados, onde a Áustria, inicialmente de fora, e a Prússia se fortalece política e economicamente. Por quê? Porque a Áustria ela não está sob o domínio. E aí a Prússia se aproveita, fortalece o seu domínio político e fortalece o seu domínio econômico. Então, o que é que vocês vão fazer neste momento? Vão copiar toda essa informação que está aparecendo na sua tela. Coloque pausa e copie. Continuando a nossa aula, nós temos aqui a ideia de unificação da Alemanha. Já vimos a Itália, agora vamos entender essa questão da Alemanha. Otto von Bismarck, uma das pessoas mais importantes desse processo de unificação do território da Alemanha, foi nomeado primeiro-ministro da Prússia e se tornou líder desse território. A aliança da burguesia prussiana, junto com a aristocracia rural. Quem nomeou Otto von Bismarck? O rei Henrique. Ele nomeou o Bismarck como primeiro-ministro.
Qual foi a tática dessa nomeação, ou seja, desse poder? O militarismo acentuado, ou seja, ter mais domínio militar. Via prussiano, o que isso significa? Através do domínio, através do território da Prússia. Sem participação popular na condução do processo, a unificação realizada de cima para baixo a partir do Estado. Quando a gente diz de cima para baixo, significa que vem do poder maior, mais poder, para o menor, menos poder. Então, quem tinha mais poder conseguiu dominar o território. Vou limpar. O que é que vocês vão copiar? Vamos lá. Primeira coisa, vocês vão colocar essa informação em destaque. Ideia de unificação ganha pulso a partir de 1860, certo? Aí vamos lá. Primeira característica. Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia. Aí vocês vão colocar nomeado pelo rei. Nomeado pelo rei. Depois, copiar a segunda informação, aliança da burguesia, mais aristocracia rural. E vai copiar a terceira informação, que vai ser esta aqui, ó. A unificação, aí você vai colocar a unificação ocorreu sem participação popular na condução desse processo. Então, coloque pausa e copie essas informações. Mas quem pensa que esse processo foi de forma pacífica está muito enganado. Por quê? Dentro do continente europeu, ele sempre teve processos de guerra, sempre foi envolvido em disputas de terras, disputas de poder. E não fica diferente a questão da unificação tanto da Itália como da Alemanha. Então, aqui as etapas dessa unificação. Nós temos 3 etapas para vocês. A primeira, em 1864, a segunda em 1866 e a terceira em 1870. Qual a característica de cada um, ou seja, o que marcou? Em 64, a Guerra dos Ducados. Por que ducados? Duques. Então, era relacionado o quê? Relacionado ao rei. Quem fez parte? Prússia, mais a Áustria, contra quem? Dinamarca. Então, Prússia, mais a Áustria, juntas contra a Dinamarca. E aí teve a anexação do território de Holstein e Schleswig, que foi território conquistado pela Prússia e a Áustria. E em 1866 tivemos a segunda etapa, que foi a Guerra Austro-Prussiana. Então, observe que em 64, Prússia e Áustria se unem para destruir Dinamarca, consegue o território. Já em 66, eles se tornam inimigos. Por quê? Porque eles querem o território para si. Então, a Prússia e a Áustria têm o seu processo de conflito em 1866, segunda etapa da unificação alemã. E em 1870 a 1871 ocorreu a Guerra Franco-Prussiana. Aqui nós temos a Prússia versus a França. Teve anexação, ou seja, o território que foi anexado, conquistado, da Alsácia-Lorena, território rico em ferro e carvão. Isso significa que nós temos o extrativismo mineral. Lembrando a vocês, vou colocar aqui em cima, que o território da Prússia, antes, hoje corresponde a 3 países. Quais são esses 3 países? Estônia, Letônia
e Lituânia. Então, hoje a gente não encontra mais esse território da Rússia. Antes, hoje. Antes se chamava de Prússia, hoje esse território corresponde a 3 países: Estônia, Letônia e Lituânia. E aí você também deve estar pensando, professora, se você já falou que a Prússia não existe mais, e hoje é o território desses 3 países, Alsácia-Lorena também não existe, porque eu nunca ouvi falar. Existe, só que esse território não é país, ele é o quê? Cidade. Então, o que é que vocês vão fazer? Colocar pausa, vou deixar essas informações, não vou apagar. Vocês vão colocar pausa e vão copiar tudo que está na sua tela. Lembrando que, quando eu digo tudo, até as informações que foram acrescentadas, que estão em destaque para vocês. Os ducados, que são os reis, a Prússia, como antes e como o território é conhecido hoje, ferro e carvão, que é o extrativismo mineral, e o território de Alsácia-Lorena, que corresponde a uma cidade da França. Deixa eu colocar aqui, cidade da França. Então, coloque em pausa e copie. Aqui encerramos a nossa aula de hoje, onde vocês fizeram anotações sobre o território de unificação da Itália e da Alemanha, onde vimos que esses 2 países, eles sofreram divisões dentro do seu país, dentro do seu território, se tornando reinos, territórios esses que foram depois dominados e reestruturados através de guerras, através de conflitos, sempre conquistando e sempre guerreando, e que vocês fizeram essas anotações no seu caderno, lembrando que elas deverão ser enviadas no CLASS como nota de atividade, e também fique atento na sua agenda com relação à atividade extra, porque aqui nós tivemos a anotação, e lá você vai ver se tem atividade do caderno ou atividade do livro, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no CLASS. Até o nosso próximo encontro. Tchau!